são ilações, ilações, ilações tiradas de telefonemas. Eu conheço isso muito bem, porque já vivi isso. Ilações, ilações, ilações. Será, Lula? É o que a gente vai descobrir. Antes de começar, um recado para alguns ministros do STF que andam muito preocupados em decidir quem pode ou não exercer o jornalismo. Esse vídeo é exatamente o que o jornalismo profissional deveria fazer. Pesquisa de documentos com datas, contexto e cruzamento de informações. E pasmem, eu fiz isso sem diploma, mas também sem esquecer o principal: não desviar o meu caráter. Porque hoje eu não vou inventar uma acusação, eu não vou fabricar uma conclusão. Eu vou fazer algo bem mais simples e aparentemente bem mais incômodo. Vou juntar os fatos que já foram publicados, documentados, que já existem e mensagens que estão nas mãos das autoridades. E eu vou colocar tudinho na ordem que aconteceram. Aí a gente vai descobrir uma coisa bem curiosa. Quando você para de contar cada escândalo isoladamente e coloca as peças na mesa, elas começam a conversar entre si. Aí a narrativa não fica difícil, ela fica impossível. Portanto, ministros, se o problema é o diploma, tudo bem, mas hoje eu vou fazer jornalismo sem ele. E se alguma coisa aqui incomodar, bom, é o que dizem. A informação não tem obrigação de ser agradável. Senhoras e senhores, com vocês, o dossiê Lulinha. Uma coisa, esquece tudo o que você já ouviu sobre esse caso, porque se você tentar entender tudo isso pela ordem que as matérias foram publicadas, você vai enlouquecer. Cada dia aparece uma pessoa nova, uma mensagem de 2023, um pagamento de 2025, uma decisão de 2026. Então realmente fica tudo muito confuso. E é essa confusão gerada que está sendo explorada para dizer que tudo não passa de uma narrativa para gerar interferência eleitoral. Portanto, eu vou fazer diferente. Vou contar a história na ordem que ela aconteceu. E você vai descobrindo as pessoas conforme elas forem entrando na história. Bora lá? Vamos começar, portanto, por onde todas as histórias começam. Pelo início. Roberta Luxinger é conhecida por ser publicamente uma amiga, tipo, muito amiga do Lulinha. Na verdade, amiga eu acho que é pouco, eles são tipo brothers. E ela sempre fez questão de deixar isso absolutamente claro. Roberta também é apoiadora do Lula e do PT e sempre transitou entre os políticos de esquerda, como você mesmo vai constatar ao longo desse vídeo. Estamos agora em janeiro de 2023 e Lula acabou de voltar ao governo quando uma pessoa entrou em um ministério. Logo no dia 3, Roberta Luxinger chega ao Ministério do Desenvolvimento Social do petista Wellington Dias e chega acompanhada de um nome que eu quero que vocês guardem: Claudinei Quaresmin, porque esse cidadão vai desaparecer da história por um tempão, mas depois ele vai voltar acompanhado da Polícia Federal. Roberta e Quaresmin informam na portaria que vão se encontrar com o ministro Wellington Dias e com o secretário executivo da pasta, o Ranier Ciriaco. Um mês depois, em 2 de fevereiro, os dois voltam ao Ministério de Desenvolvimento Social, mas dessa vez também aparece no local Christopher Amorim, ligado a uma consultoria de liberação de emendas. E não, eu não falei errado. Christopher é um agente de consultoria que atuou no gabinete de um ministro para liberar emendas parlamentares. Só que tem um problema aí. O Christopher era assessor parlamentar do senador Ciro Nogueira e o seu irmão era assessor do senador Marcelo Castro, ambos do Piauí. Sabe quem também era do Piauí? Pois é, o ministro petista Wellington Dias. A título de curiosidade, o Ministério Público pediu que o TCU investigasse os contratos fechados por essa assessoria, que faturou quase 10 milhões de reais apenas para ajudar na liberação do nosso dinheiro para obras e benfeitorias no Piauí. Porque, aparentemente, o Ministério é incompetente demais para fazer isso sozinho, apesar de ser sua função. Mas deixa isso pra lá, porque esses personagens não estão na nossa história. Era só para mostrar como, desde o começo, o cheiro estava ruim. Bem ruim. Porém, tem um detalhe importante que vale ser mencionado. Essas reuniões não apareceram nas agendas oficiais das autoridades. O Ministério de Wellington Dias disse que eram visitas não agendadas e por isso não entraram no sistema. Mas existe um decreto de 2021 que prevê o registro posterior de encontros com autoridades. Ou seja, recebeu fora da agenda, meu amigo, beleza, mas depois da visita você tem que registrar. Mas não registraram. Mas o ponto aqui é que aquilo não foi uma visita isolada.
Roberta frequentou o Ministério de Desenvolvimento Social pelo menos 16 vezes entre 2023 e 2024. E um levantamento mais amplo identificou mais de 40 visitas a órgãos do governo federal, muitas fora da agenda oficial. Roberta circulou pelo Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério da Saúde, Planalto, BNDES e outros órgãos. E o negócio é que ela não estava simplesmente fazendo turismo cívico em Brasília. Em alguma dessas visitas, ela estava acompanhada de empresários. Mas vamos continuar a história, porque estamos em março de 2023 e antes de existir contrato, já existiu uma ideia. Esse moço da foto é Kleber Ribas, o sócio da Tree Structure, que vocês vão ouvir falar bastante nesse vídeo. E é importante o nome ter um rosto. É esse cara aí. Esse é o Kleber Ribas. Segundo mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular da Roberta e obtidas agora pelo UOL, a Roberta Luxinger e o Kleber Ribas começaram a discutir uma relação comercial em março de 2023. E o modelo era uma coisa chamada taxa de sucesso. Traduzindo do corporativês, Kleber tinha empresas e queria negócios com o governo. Roberta faria intermediação. E aí, se os negócios acontecessem, haveria uma comissão, grana, plata. Em 22 de março de 2023, 2 semanas depois, Roberta pede a Kleber um briefing sobre a empresa dele. Ela queria entender exatamente o que ele fazia para poder prospectar contratos com órgãos públicos. E em 30 de março de 2023, uma semana após pedir o briefing ao Kleber Ribas, a Roberta voltou ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social do Wellington Dias e se encontrou com o ministro. 4 dias depois da visita ao Ministério do Desenvolvimento de Wellington Dias, Roberta tenta marcar um jantar e na mesa estariam o Kleber Ribas, o sócio da Tree Structure, o Fábio Luiz Inácio Lula da Silva, o Lulinha, e Fernando Bittar. Pois é, o dono do sítio de Atibaia. Que coisa! E Roberta escreveu para o Kleber dizendo o seguinte, abre aspas, o Fábio e o Fernando irão. A ideia é aquela, você contratar eles. Fecha aspas. Esse jantar acabou adiado, mas as conversas continuaram. Em 24 de maio, o Kleber manda para a Roberta a minuta do contrato onde era previsto uma comissão para, abre aspas, apresentação das partes para a celebração de negócios. No dia seguinte, 25 de maio, esse contrato foi assinado. A previsão inicial era de que os pagamentos seriam feitos pela Santos Soluções Empresariais. Mas Kleber adicionou um fato aqui, que é o seguinte, abre aspas para ele. Além da empresa que está assinando o contrato, outras empresas que a gente poderia indicar para fechar os contratos em cima do relacionamento teriam que comissionar vocês. Fecha aspas. Ou seja, se outra empresa entrasse no negócio por aquela intermediação, também teria que pagar. E agora a gente sabe exatamente qual era a lógica comercial que eles estavam combinando. Você me apresenta a pessoa que vai fechar negócio comigo e eu te pago por isso. Lobby. O nome disso é lobby. Proibido no Brasil, aliás. Contrato assinado, era hora do dinheiro começar a entrar, né, galera? Segundo o UOL, em junho os pagamentos começaram e o primeiro identificado foi o de R$150 mil, pago pela Santos Soluções. Mas ainda em junho, para ser mais específica no dia 21, Roberta manda a Kleber uma lista de agendas que havia marcado em Brasília. E elas passariam pelo Plano de Saúde de Servidores Públicos, pelo Ministério de Portos e Aeroportos e também pelos Correios. Mas tinha um que o Kleber queria mais do que todas as outras. A data prévia. Nos diálogos é possível ver a cobrança do Kleber em cima da Roberta pelo contrato com essa estatal, onde Roberta fala para ele ficar tranquilo, que a expectativa era boa, que só por ele ela faria o que ela fez. Só que ainda não sabemos o que foi que ela fez. Mas ela soltou a seguinte frase: mas eu envolvi o palácio. E aqui eu desconfio que ela não estava falando do Palácio da Cinderela. Em setembro daquele ano, talvez para tentar forçar mais a barra, o Kleber manda para Roberta uma minuta de contrato prevendo uma comissão de 15% sobre o valor do contrato junto à data prévia para a empresa da Roberta, a RL Consultoria. Porém, até o momento, não foi identificado se de fato a data prévia fechou ou não algum contrato com o Kleber Ribas. Ainda está sob a investigação. E a galera tá, ó. Em setembro, Lulinha orientou a Roberta a emitir uma nota fiscal para pagamento. Mas por que raios isso aconteceria?
Antes de mandar a Roberta emitir uma nota fiscal ao Kleber, a Roberta mandou uma mensagem para o Kleber dizendo, abre aspas, e me avisa lá também sobre o pagamento do Fábio, que ele me perguntou, porque ele vai viajar. Fecha aspas. Peraí, pagamento do Fábio? Do Lulinha? Por que o Lulinha teria um pagamento a receber do Kleber? Tá, eu vou fazer de conta que eu ainda não sei para poder continuar a história. O fato é que, pouco depois dessa conversa, o Lulinha pede a Roberta para emitir a nota fiscal ao Kleber e assim ela o faz. Mas então, naquele momento, não rolou data prévia, mas quem não tem cão, caça com gato. E é aí que voltamos ao Ministério do Desenvolvimento Social do Wellington Dias. Em novembro de 2023, a Tree Structure do Kleber Ribas venceu a licitação que disputou na pasta do Wellington Dias e saiu de lá com um contrato no valor de 31 milhões de reais que foi assinado em dezembro. Não posso afirmar nada, mas relacionamento é tudo nessa vida, né? Agora é importante voltarmos ao dinheiro porque a matéria do UOL traz um número que muda o tamanho da história. Ao longo de 3 anos, a Polícia Federal identificou quase 3 milhões de reais pagos à RL Consultoria pelo grupo do Kleber Ribas. A Ribas Informática pagou 1,5 milhão, a Santos Soluções 150 mil, a Tree Structure 1 milhão e a José Alberto Abdon 300 mil. Muita grana vinda de um único empresário com pagamentos feitos diretamente à empresa RL da Roberta Luxinger. Não é mesmo? Pensa numa mulher boa de serviço. E agora que você já sabe de tudo isso, deixa guardadinho na sua cabeça, porque é agora que a história envolvendo Lulinha vai fazer sentido para você. Chegamos em janeiro de 2024 e, através de mensagens recuperadas pela Polícia Federal, Roberta relata que Lula teria oferecido uma escolha de cargo no governo, mas ela disse que preferia ficar onde estava, na sociedade com Fábio, ou Lulinha, e Fernando Bittar, o dono do sítio de Atibaia. Nessa conversa, Roberta também relata que Fábio e Fernando eram partes de uma estrutura conjunta e que o Lulinha não faz nada, só entra em campo quando precisa, porque ele tem que se preservar. Em 18 de janeiro de 2024, eles deixam as coisas mais explícitas. Roberta e Lulinha discutem uma viagem para a Europa e a Roberta anuncia que o custo seria de 100 mil por pessoa, mas Lulinha fica preocupado. Só que essa preocupação não está atrelada necessariamente ao preço, mas com a possibilidade de ter que explicar como que ele vai pagar aquilo. E isso fica bem claro quando ele diz: Roberta, a gente está se arriscando. Eu não tenho din-din nem origem para isso. Qualquer merda não tem explicação nenhuma. E ele ainda diz que seria melhor adiar essa viagem para depois e eles fazerem aquilo com total tranquilidade. Tipo, agora vai chamar muita atenção. Mas vem cá, não é interessante o Lulinha dizer que não tem origem para justificar o gasto desse dinheiro e que qualquer merda ele simplesmente não tem como explicar? Que merda poderia dar, Lulinha? Mas calma, vai ficar ainda mais explícito. Em 22 de março de 2024, eles já planejavam um futuro lindo que não correspondia a nenhum lugar do Brasil. Mas, abre aspas, nosso futuro é na Suíça. Fecha aspas. Mas é nessa conversa de sonhar com a Suíça que entra um personagem que fez Lula, pai, travar que não passava nem Wi-Fi. Porque nessa mesma conversa, a Roberta relata ao Lulinha que Marcola, o então assessor do Lula, que na sabatina da Globo ele diz que era quase um filho para ele, não queria Fefê em reunião com eles. Marcola teria dito para estarem no almoço apenas o Berger, a Roberta, o Lulinha e ele mesmo, o Marcola. A Polícia Federal diz que Fefê é Fernando Bittar. E Lulinha finaliza essa mensagem vazada dizendo, abre aspas, já é o terceiro almoço que eu tenho com ele e ele pede para ser só entre nós. Fecha aspas. Fernando Bittar, o cara que segurou a bronca, o dono do sítio de Atibaia, era o amigo que ninguém gostava. Que chato, hein, Fernando? Ler isso deve ter sido doloroso. Afinal, segundo a Roberta, vocês eram sócios, os três, juntinhos. Só para você ter rosto ao nome, esse cara aqui é o Marcola, o assessor do Lula, que era quase como um filho para o Lula, que cuidava da agenda do presidente, ou seja, mega poderoso quando o assunto é network. Se é que vocês me entendem. Já esse aqui é o Berger, o número 2 do Ministério da Saúde, onde já vamos entrar com o rolo do canabidiol e os testes de dengue com careca do INSS.
Segundo a Polícia Federal, Roberta começou a pagar despesas do Marcola a partir de fevereiro de 2024 e esse comportamento se estendeu até novembro daquele ano. E é nesse momento da história que eu vou puxar um senhor que todo mundo conhece. Vem pra cá, careca do INSS. Roberta diz que conheceu o Careca no segundo semestre de 2023 porque ele queria ampliar os seus negócios e investir em cannabis na Europa. Ainda segundo a própria Roberta, foi ela que apresentou o Lulinha ao Careca do INSS. Mas essa relação começa a tomar corpo a partir desse momento da história. Em 13 de junho de 2024, Lulinha e Roberta embarcaram no mesmo voo com destino a Lisboa. Já em 17 de junho, foi a vez do Careca do INSS chegar à capital portuguesa para se unir a essa galera. Durante essa estadia em Portugal, o Careca levou o Lulinha para visitar o complexo industrial de cannabis em Aveiro. E interlocutores e a própria defesa do Lulinha confirmaram mais tarde que a viagem e a hospedagem de luxo do filho do presidente foram pagas pelo Careca. A partir dessa situação, a Polícia Federal passou a investigar se o Lulinha estaria atuando como um sócio oculto ou como um padrinho político para a internacionalização dos negócios do Careca. E é aí que entra Marcola e Berger nessa equação. Marcola teria sido responsável por dar acesso ao Berger ao grupo, que tinha como visão de negócio celebrar um contrato milionário de cannabis junto ao Ministério da Saúde. Mas não apenas isso, também testes de dengue. A polícia hoje desconfia, e sim, eu sou obrigada a dizer que a polícia desconfia, que esse acesso foi pago através das despesas pessoais do Marcola, além de joias que a Roberta comprava para que ele presenteasse alguém. Teve também o fato do Marcola cobrar a Roberta sobre um quadro de 100 mil euros. Foi o Marcola que fez a interlocução do Berger com a Roberta e com o Lulinha, para favorecer o seu Careca. Mas aqui, eu tava falando do Careca do INSS, né? Vamos focar nele, porque a Roberta era uma lobista. E essa movimentação para ajudar o Careca num negócio milionário não sairia de graça, apenas por amizade. Foi então que começaram os pagamentos de 300 mil, no que ficou conhecido nacionalmente como a mesada do Lulinha. Para realizar esses pagamentos, a empresa do Careca fez um contrato com a RL Consultoria da Roberta. E no papel, o contrato dizia que a Roberta ia atuar na consultoria em relações institucionais e mercado regulatório de canabidiol. É até um nome bonito, né? Mas esse dinheiro não circulava apenas na conta da empresa da Roberta. Ele também circulou em espécie, dinheiro vivo, recolhido pelo motorista da Roberta. A pessoa que entregou o dinheiro para o motorista ainda não foi identificada. Mas após recolher esse dinheiro, o valor foi enviado à casa da Roberta. Então, galera, não estamos falando de valores que passaram apenas pelas contas da Roberta e que são documentados. Segundo a polícia, tinha o por fora. Em uma conversa apreendida pela Polícia Federal entre o Careca e seu sócio, ele diz abertamente que 300 mil reais seriam destinados ao, abre aspas, filho do rapaz. Filho do rapaz. Não consigo pensar quem seria essa pessoa. Essa relação se arrastou por 2024 e 2025 e podemos acompanhar o desgaste com as mensagens vazadas. A relação financeira do grupo começou a azedar porque os pagamentos eram feitos, mas nada do resultado prático, que seria o contrato milionário no Ministério da Saúde. Há várias mensagens em que a Roberta relata a pressão que o Careca estava botando em cima dela, no que ela comenta. A mim ele está pressionando. Eu quero ver ele pressionar o Fábio. Fábio Lulinha. Aí parece que o Careca regava. Agora eu preciso pausar a história do Careca bem aqui, porque eu vou demonstrar com provas o real vínculo entre a Roberta e o Lulinha. E depois eu vou retornar com outro personagem e vou encerrar a história do personagem inicial. Em uma conversa com Gustavo Gaspar, ex-assessor do senador Everton Rocha, totalmente envolvido nesse esquema, Roberta afirmou ser representante de Lulinha ao tratar de negócios junto ao governo federal, ao proferir a frase, abre aspas, eles sabem o que eu sou. Eu sou o Fábio. Fecha aspas. Então, Roberta era a porta-voz do Fábio. E pelo que podemos ver, não apenas a porta-voz, mas também o seu banco. E isso fica claro numa conversa em que Lulinha e Roberta discutem uma viagem caríssima para a África. Lulinha, mais uma vez, diz estar com medo de fazer essa viagem. Roberto o tranquiliza, dizendo que pode pagar a agência com dinheiro vivo e deu uma dica de milhões.
É só não postar nas redes sociais, tipo, ninguém vai ficar sabendo. Mas ficou, viu, Roberta? Sua dica de milhões, na verdade, era de centavos. Só que teve essa matéria aqui que escancarou a coisa toda. Lobista bancou viagens de Lulinha para a África e para a Europa. Roteiro incluía hospedagem em hotéis caros e safari. Beleza, Roberta bancou a viagem do Lulinha e de sua família, mas dentro da matéria tem um trecho que é muito revelador e eu vou abrir aspas para ele. Em diálogos anexados na investigação, Roberta diz a Lulinha que pagaria as despesas dessas viagens. Na conversa, o filho do presidente, que embarcou com a família, filhos e esposa, deixa transparecer que era a empresária que cuidava de suas finanças quando diz: "A gente tem grana para bancar essas coisas?" perguntou ele em uma das mensagens. E completou: "Você que cuida das minhas finanças." Fecha aspas. Roberta cuidava das finanças do Lulinha porque era ela que recebia os pagamentos, como vimos no vídeo até agora. Até agora, porque eu vou mostrar mais coisa. Aguenta aí. Então, vocês lembram que no início do vídeo eu contei para vocês que logo no início do governo Lula, inicinho mesmo, a Roberta entrou no Ministério de Desenvolvimento Social do petista Wellington Dias, acompanhado do senhor Quaresmin? Pois é, o seu Quaresmin foi preso em 2024 na Operação Overclean da Polícia Federal, que apura desvio de dinheiro em contratos públicos no Tocantins. E vale lembrar, a Roberta não entrou só no dia 3 de janeiro no Ministério do Desenvolvimento Social com esse cara que foi preso. Ela também entrou no dia 2 de fevereiro. Vocês entendem? Começou literalmente desde o início. Mas continuando a história, vocês lembram do Kleber Ribas, né? Do contrato de 31 milhões com o Ministério do Desenvolvimento Social, o dono da Tree Structure. Pois é, a essa altura do campeonato, os contratos continuaram entrando e chegaram ao montante, segundo a imprensa, de quase 90 milhões de reais. Estamos agora em 15 de dezembro de 2024, quando uma viagem é emitida com o mesmo localizador para Kleber Ribas e para Lulinha. E o destino era Foz do Iguaçu. Esse é um outro elemento usado pela investigação para reconstruir a proximidade entre o empresário e o filho do Lula, não apenas com a Roberta. Aliás, foi em conversa com Kleber Ribas que ficou explícito como a Roberta, de fato, banca as despesas do Lulinha, segundo ela mesma. Lobista diz gastar 100 mil por mês para bancar Lulinha. Mas vamos entender o que rolou. Em conversa com Kleber Ribas, Roberta diz, abre aspas: "Bom dia, tudo bem? Deixa eu te falar, o Freitas paga quando? Ai, será que ele não paga hoje não? Tem que pagar essa bosta dessas passagens pro Fábio. Aí vai pagar com o dinheiro do Freitas. Tá foda." No que Kleber responde, ele paga sempre dia 28. Vou ver com ele aqui. Esse trecho deixa duas coisas claras. A primeira é que a Roberta tá cobrando o Kleber para bancar o Fábio. E a segunda coisa é que existe pagamentos que o tal do Freitas, que ainda não sabemos quem é, faz todo dia 28. Ao que tudo indica, é uma coisa recorrente. E é após esse diálogo que a Roberta desabafa. Abre aspas. "Se você souber o que o outro disse, eu fui contar o negócio, né? Daí eu falei: ô Fábio, agora acabou, porque a casa por mês a gente gasta em torno de 100 mil. Então, assim, não vai dar para ter essas passagens, né?" Aí ele falou: "Ah, eu vou ficar pedindo pro Kleber e pro Checon." Eu ri pra caramba e falei: "Ué, boa sorte para você." Fecha aspas. Me tira uma dúvida. Vocês ainda têm alguma dificuldade de entender o que aconteceu aqui nessa relação? Porque, segundo Lula, são Ilações, ilações, ilações tirado de telefonemas. igualzinho aconteceu com ele. Uma bobagem. Inclusive, na sabatina teve um ponto muito importante onde ele vira para o César Tralli e diz assim: "Ah, se pegar o seu telefone aí, não vai ter só coisa certa." Olha como que o cara mede os outros por sua própria régua. Mas tá, eu vou contar que vocês estão entendendo exatamente tudo que está acontecendo e vamos retomar agora no careca do INSS e o momento exato em que essa casa toda desabou. Estourou a operação sem desconto. O careca do INSS sofreu busca e apreensão e foi completamente exposto em rede nacional como integrante de uma organização criminosa que assaltou aposentados e pensionistas do país. Uma coisa que é praticamente sem nome, tamanha a maldade do ato. Após a operação, a Roberta procurou o careca do INSS para o orientar a despistar um jornalista do Metrópolis que mostrava que o careca fazia parte da Dual System,
uma das empresas que a Roberta pôs debaixo do braço para fazer lobby em Brasília, no Ministério da Saúde. Mas, mesmo após o estouro do escândalo, a Roberta continuava tentando manter os negócios com Careca, como vemos nessa mensagem que ela enviou para ele. Aqui a Roberta orienta a troca de interlocutores no Ministério da Saúde para que o seu nome deixe de aparecer ao trabalhar os kits de dengue. Ela propõe um projeto de tecnologia envolvendo agora o Kleber Ribas, onde eles dividiriam os centavos de cada transação vinculada a INSS e Dataprev, e que o volume financeiro estipulado para esse projeto seria entre 7,5 milhões e 10 milhões de contratos de crédito consignado por mês. Mas não é só isso. Após a operação no Careca, a Roberta ainda teve essa conversa aqui com ele. Antônio, some com esses telefones. Joga fora. Minha gente, tem a operação da Polícia Federal. Essa mulher orienta o principal operador financeiro do roubo a jogar os telefones fora. Mesmo após a operação sem desconto, Roberta e Careca do INSS continuam a operar. Olha como essa inocente se dirige ao Careca, depois da operação sem desconto. Antônio, some com esses telefones. Joga fora. Minha gente, tem a operação da Polícia Federal. Essa mulher orienta o principal operador financeiro do roubo a jogar os telefones fora. Depois ela diz assim, depois em outra troca de mensagem com o Careca do INSS. Antônio, para você saber, acharam um envelope com o nome de nosso amigo no dia da busca e apreensão. Aí Antônio responde com preocupação, putz. Na mesma data, Roberta envia a mensagem, joga fora os telefones. Alguns dias depois, em 5 de maio, Roberta liga para Antônio, tentando tranquilizá-lo, e diz, na época do Fábio se referindo ao filho do presidente da República, falar de Friboi e de um monte de coisa. Igual com você agora. E enquanto tudo isso acontecia, Roberta falava para interlocutores que ela precisava tirar o Lulinha do país até julho daquele ano, 2025. E é exatamente o que acontece. Lulinha foi morar na Espanha. Em dezembro, foi a vez da Roberta sofrer busca e apreensão. E eis a ironia do destino. Ela queria que o Careca jogasse o celular fora para que tudo fosse enterrado numa clara tentativa de obstruir a justiça. Mas tudo que você viu nesse vídeo acabou saindo da busca feita no celular da própria Roberta. Pra você ver como é a vida, viu, minha filha? A RL Consultoria da Roberta, segundo as investigações, teria movimentado quase 90 milhões de reais em sua conta. A CPMI do INSS aprovou a quebra do sigilo fiscal da Roberta para que soubéssemos de onde o dinheiro que alimentou aquela conta estava vindo. Inclusive, aprovou também a quebra do sigilo do Lulinha. Mas teve um ministro que falou, não vai quebrar nada não, e suspendeu a decisão da CPMI. E esse ministro era o Flávio Dino, que, aliás, hoje herdou esse inquérito do Lulinha com a Roberta. E esse a PGR não pediu para ir para a primeira instância, porque tá guardado com Dino. E antes de eu entrar na questão jurídica da coisa, uma última matéria sobre essa rede de lobby palaciana precisa aparecer. Lobista diz que Lulinha marcou reunião de governador do Maranhão no Planalto e que Lula ia liberar a obra. Um mês após essa reunião, o presidente Lula foi a São Luís e anunciou o pacote de 59 bilhões para o Maranhão. O governador negou relação com Roberta. Defesa de Lulinha critica vazamentos seletivos. E Planalto e lobista não se manifestaram. Só para ficar claro, isso aqui foi interceptação da Polícia Federal, mas o papo era: Lulinha teria articulado junto ao governo do Maranhão e avisou com antecedência que seu papai, o presidente da República, ia liberar a grana. Na sabatina do Jornal Nacional, Lula chamou Roberta Luxinger de picareta e disse que nunca encontrou essa mulher. Isso aqui é o Lula, nunca encontrando essa mulher. E aí? Será que é só o Lulinha que está no meio disso? Porque, após as investigações, Roberta se tornou o grande alvo, já que o Lulinha estava na Espanha. E, às vésperas de ir prestar depoimento na Polícia Federal,
aconteceu isso aqui. Desesperada, a amiga de Lulinha mandou um recado ameaçador a emissários de Lula. E o recado era: eu não vou cair sozinha. Na tora, no jornal, para todo mundo ler a ameaça que a mulher fez ao presidente da República, que ele alegou não conhecer. Picareta. Picareta ela. Lula, que arrota o tempo todo que não troca delegado para blindar filho, assistiu isso aqui acontecer logo após a ameaça da Roberta. PF troca delegado que pediu investigação contra Lulinha e chefiava inquérito de desvios no INSS. A Polícia Federal, então, na sequência, envia um recado a Mendonça. Investigação sobre Lulinha não avança antes das eleições. Galera, Mendonça é o relator do caso na Suprema Corte. Também descobrimos que a Polícia Federal levou 7 meses para enviar a Mendonça a quebra do sigilo do Lulinha e que a demora foi um dos motivos para o início da crise entre a PF e o relator do caso. Mendonça, então, pediu acesso total à quebra do sigilo do Lulinha, incluindo os dados brutos da investigação, não apenas o que a PF escolheu investigar. Fato que irritou o governo Lula e essa ala aí da PF. Enfurecido, Andrei Rodrigues aciona a AGU do Lula para que o Mendonça seja questionado formalmente sobre sua decisão de receber os dados da investigação, no que muitos chamaram de uma tentativa de obstrução da investigação vinda diretamente do diretor da Polícia Federal, indicado por Lula ao cargo. Na sequência, a Polícia Federal, numa tentativa desesperada de retirar o caso Lulinha do Mendonça, pede um novo sorteio de relator para um novo inquérito para que o caso não fosse remetido ao Mendonça por prevenção. A PGR concordou, o sorteio foi feito e o caso caiu com Mendonça. E essa é a prova viva que Deus está vendo. E aí, após concordar com esse sorteio, que acabou caindo com Mendonça de novo, o Paulo Gonet, o PGR, também indicado por Lula, simplesmente mudou de ideia. Agora o Gonet quer que o caso do Lulinha vá para a primeira instância e saia da relatoria do André Mendonça. Mas, de novo, só os casos que estão com Mendonça. Os do Flávio Dino, tá tudo bem. E até aqui eu acho que ficou muito claro para todos as dificuldades encontradas na investigação desse caso. É bem explícito. E o quanto eles estão sendo explícitos me assusta. Me assusta também a coragem do advogado do Lulinha, após tudo isso que eu relatei para vocês, aparecer na mídia para dizer que a PF bolsonarista está malvadona em cima do Lulinha. Vazando os trem do menino. A PF bolsonarista. Ai, Deus. Mas, enfim, perante as matérias que já antecipam que o Mendonça deve negar remeter o processo para a primeira instância, um trio de ministros na Suprema Corte se antecipa de uma maneira inacreditável. A comparação entre Mendonça e Moraes por uma ala do STF. E essa comparação se deu porque esse trio de ministros disse que o Mendonça meio que não pode negar um pedido da PGR, que isso vai abrir um flanco na investigação, quase uma mácula na investigação do Mendonça. Mas aí a Bela Megalha, jornalista, vai lá e fala: beleza, mas e quando foi o Alexandre de Moraes negando os pedidos da PGR? A resposta é tão absurda que eu vou abrir aspas. Os 3 magistrados afirmaram que as decisões do Alexandre de Moraes colocavam em perspectiva a manutenção do Estado Democrático de Direito. Fecha aspas. Ou seja, o Alexandre de Moraes pode porque ele estava salvando a democracia. Vocês entendem o nível de surrealismo que estamos vivendo diante de nossos olhos? E diante de tantas tentativas frustradas de frear essa investigação e mostrando para o André Mendonça que tem algo escondido que eles querem manter escondido, o que, por óbvio, só ligou ainda mais o alerta do ministro, Lula entrou em campo para tentar resolver o problema de uma outra forma. Lula determina que o diretor-geral da Polícia Federal procure Mendonça para reduzir tensão. Porque a lógica aqui é uma só. Você realmente vai chamar pra briga o cara que pode ter nas mãos uma granada que vai te explodir? Não, né? Lula vai tentar colocar os caras agora pra tomar uma cervejinha. Mas, Lula, deixa eu te avisar uma coisa. O Mendonça é crente. Ele não toma cervejinha. Acho que todo mundo entendeu, né? E essa é a história completa até agora. Porque a pior notícia que pode sair do Lulinha é a do dia seguinte. E talvez seja isso que o Lula esteja desesperado para evitar em plena campanha eleitoral. Por isso que ele foi lá e botou o Andrei para ir atrás do Mendonça e resolver essa situação, para ver se estanca a sangria. Mas agora me conta aqui nos comentários. Todo esse vídeo
se trata de ilações vindas de uma conversa de telefone? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E agora você faz assim, você manda esse vídeo para o seu amigo que não sabe o que está acontecendo às vésperas da eleição, porque não há nada mais poderoso do que informação. E é ela que nós temos que distribuir, porque o fato derruba qualquer narrativa. Que, aliás, é a única coisa que eles têm. E galera, esse vídeo deu muito trabalho para ser feito. E a existência dele se dá graças ao pessoal que acredita e apoia o meu trabalho. Portanto, obrigada Alexandre, Renato, Gilberto, Aníbal,